Olá, meus amigos. Trataremos agora do recurso denominado carta testemunhável. A carta testemunhável é um recurso de pouquíssima utilização, porém que permanece fazendo parte do sistema recursal do Código de Processo Penal. A carta testemunhável encontra a sua regulamentação entre os artigos 639 e 646 do Código de Processo Penal e tem por finalidade submeter a apreciação do tribunal a quem, ou seja, o tribunal que deve analisar o recurso, a análise do cabimento de um recurso cujo trâmite foi indevidamente obstado pelo juízo a qual. Ou seja, ao ingressar com o recurso perante o juiz prolator da decisão recorrida, houve indevidamente o impedimento do trâmite desse recurso, certo? Então, ele determina a possibilidade de que você submeta ao tribunal que deve julgar o recurso o conhecimento desse recurso que foi precado, que foi interrompido na instância recorrida. Trata-se de recurso residual, ou seja, ele só é utilizável caso não haja outro recurso expressamente previsto para impugnar a decisão que impede o trâmite de recurso. Então, vejamos, trata-se de um recurso que será utilizado caso não haja um outro recurso. Então, quais são os recursos que substituem o recurso da carta testemunhável no nosso sistema recursal? O recurso em sentido estrito, por exemplo, é um recurso que tem utilidade para hipóteses de não recebimento de apelação, por exemplo. A gente vai ver isso na sequência. Nós temos hoje amplamente a utilização dos agravos internos nos tribunais, né, que servem para levar ao conhecimento, por exemplo, de uma Câmara ou de uma turma, aquele recurso que teve seu segmento obstado por uma decisão monocrática do relator. Nós temos o agravo nos próprios autos, que foi criado pelo novo Código de Processo Civil, que se destina a levar ao conhecimento dos tribunais superiores, STJ e STF, a negativa de subida dos recursos especial e extraordinário nos recursos de segunda instância. Então, na verdade, há uma utilização restrita desse recurso, porque a própria característica dele é de recurso residual, certo? Vamos avançar, então, e ver as hipóteses. Bom, de acordo com o artigo 639, inciso 1 do CPP, cabe recurso em sentido estrito, aliás, cabe recurso de carta testemunhável da decisão que não recebe o recurso em sentido estrito. O juiz profere uma decisão, contra aquela decisão cabe recurso em sentido estrito, a parte prejudicada apresenta o recurso em sentido estrito e o juiz que deve fazer o recebimento desse recurso não recebe o recurso em sentido estrito, certo? Então, esta é a primeira hipótese. Segunda hipótese, decisão que não recebe agravo em execução. Aqui nós temos aquela mesma situação que eu já discuti com vocês antes, a respeito do agravo ter sido criado para substituir o recurso em sentido estrito e não ter efetivamente ocorrido a alteração do Código de Processo Penal. Então, o agravo em execução, que nós já vimos, acabou ficando órfão, né? Ficou perdido lá na Lei de Execução Penal, sem um rito próprio, sem uma regulamentação adequada. Como não há expressamente um outro recurso que se preste a discutir o não recebimento indevido do agravo em execução, a carta testemunhável, na sua forma residual, acaba servindo para isso, né? Depois, decisão que não recebe o recurso ordinário constitucional. Vejam que na minha apresentação eu coloco um asterisco aqui. Por quê? Porque este cabimento da carta testemunhável não é unânime. Há, inclusive, decisão do STJ no sentido de que é possível a aplicação da carta testemunhável. Mas há discussão doutrinária a respeito disso. E também há questionamentos jurisprudenciais. Ou seja, no caso de não recebimento do recurso ordinário constitucional, que é um recurso cabível contra determinadas decisões proferidas em segunda instância, para submeter a apreciação do Tribunal Superior,
seria possível, em tese, a utilização da carta testemunhável, daí a menção aí, daí a colocação do asterisco, para ficar claro que não se trata de posicionamento unânime, certo? O artigo 639, inciso 2, trata das decisões que obstam o segmento. Então, nós temos, conforme nós vimos na parte geral dos recursos, né, da teoria geral dos recursos, que o recurso ele vai ser recebido e conhecido para ser provido ou desprovido, né? Então, o recurso pode ter sido recebido, mas ter o seu segmento negado, ou seja, não ser conhecido. Entender-se que no mérito desse recurso há algo que impede que ele, de fato, tenha a sua análise verificada. Então, ele é recebido, mas não é conhecido e, portanto, não terá sua análise de mérito feita. Então, a segunda parte, né, o inciso 2 do artigo 639, estabelece que, quando a decisão obstar o segmento do recurso em sentido estrito, caberá carta testemunhada. Vale a mesma lógica para a questão de se obstar o segmento do agravo em execução. E aqui nós temos uma outra situação específica, decisão que obstar segmento de apelação. Vejam, da decisão que não recebe apelação, cabe recurso em sentido estrito. Portanto, não cabe carta testemunhável, que é um recurso residual. Daí que não está lá no artigo 1, decisão que não recebe, né? Porque a decisão que não recebe apelação é recorrível pela via do recurso em sentido estrito. Portanto, a partir do momento que surge uma decisão que obste o segmento da apelação, ou seja, que recebeu a apelação, mas que não conhece da apelação, aí boa parte da doutrina e da jurisprudência entende que cabe recurso de carta testemunhável. Com uma observação, no caso de decretar-se a deserção da apelação, também não é o caso de carta testemunhável, também seria recurso em sentido estrito. Então, decisão que não recebe apelação, recurso em sentido estrito. Decisão que obsta segmento da apelação pela deserção, ou seja, pelo abandono da parte, né, pelo não recolhimento do preparo, por exemplo, também recurso em sentido estrito. E decisão que obstar o segmento da apelação, aí surge a dúvida. Recurso em sentido estrito, num entendimento de interpretação extensiva ou carta testemunhável? E aí, vejam que aqui nós temos, como também no caso da decisão que não recebe o recurso ordinário constitucional, aquelas hipóteses em que pode haver a fungibilidade dos recursos, né? E na prática, como que eu faço? Se eu for fazer um concurso público para o estado do Maranhão, eu preciso observar o regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu preciso verificar, se eu for fazer um concurso para a Justiça Federal, a jurisprudência, o regimento interno do Tribunal Regional Federal daquela região. Porque, a depender da variação de estados e de regiões, você pode ter entendimentos jurisprudenciais diversos e você pode ter, inclusive, a previsão no próprio tribunal de um recurso específico. E aí, o recurso de carta testemunhável, que é residual, deixa de ter importância. Ok? Seguindo, um problema aqui com o nosso slide. O prazo do recurso de carta testemunhável é 48 horas da intimação da decisão que denegou ou obstou o segmento do recurso. É lógico que hoje em dia, na praxe, não existe intimação com hora marcada. Ainda que você seja intimado de uma audiência, a praxe é que aquela intimação conte-se naquele dia e os prazos sejam contados em dias, né? Então, pacificou-se o entendimento de que, não havendo horário de decisão, o que é o normal, entende-se que o prazo é de 2 dias. Então, você foi intimado hoje, você tem 2 dias até o final do expediente do segundo dia para interpor o recurso, certo? Então, a não ser, obviamente, que haja, né, a colocação do horário da intimação, não há por que se preocupar e é possível utilizar os 2 dias. Ok?
seguindo a interposição do recurso de carta testemunhável, se faz ou por petição ou por termo nos autos. A mesma lógica do recurso em sentido estrito. E nós vamos ver que na primeira instância, especificamente no que diz respeito ao recurso em sentido estrito, que é a forma mais básica ali de utilização da carta testemunhável, vai ser seguido, inclusive por previsão expressa do Código, o procedimento adotado para o recurso em sentido estrito. Então, a petição deverá ser endereçada ao chefe do cartório respectivo com a indicação das peças que formarão o instrumento. Então, vamos desenvolver isso. Primeiro ponto, vejam, a petição deverá ser endereçada ao chefe do cartório e deve haver a indicação das peças que formarão o instrumento. Daqui nós extraímos a primeira novidade. Não se trata de recurso interposto contra o juiz que prolatou a decisão. Vamos discutir isso na sequência. E a segunda conclusão. Sempre a carta testemunhável subirá ao tribunal por meio de instrumento, ou seja, ela não será anexada ao processo principal e acompanhará o processo principal. Digo novamente para vocês que, embora isso tenha sentido ainda, mas isso perdeu muita importância com a criação dos processos eletrônicos, né? Porque agora os autos em si têm uma outra dimensão do que era efetivamente quando nós tínhamos processo físico, processo em papel. Vamos seguir aqui em relação à questão do endereçamento, que é o ponto talvez principal em relação ao entendimento deste recurso. Então, veja, o endereçamento se dará ao chefe do cartório da Justiça Estadual, ao diretor da Secretaria na Justiça Federal ou ao secretário da Presidência na instância, quando se trata de subir o recurso para a instância superior, no caso do recurso ordinário constitucional, né? Então, nós temos três possibilidades. Quando se trata de Tribunal de Justiça Estadual, você deve endereçar ao chefe do cartório recorrido, né, para que ele leve ao conhecimento do tribunal. Quando se trata da Justiça Federal, o diretor da Secretaria da Vara Recorrida, para que submeta ao conhecimento do tribunal. E ao secretário da Presidência, no caso dos tribunais de segunda instância, quando se trata da utilidade da carta testemunhável para recurso ordinário constitucional, lembrando que no caso da apelação, quando há negativa do segmento, e no caso do recurso ordinário constitucional, quando há o não recebimento, não é pacífico que seja cabível o recurso de carta testemunhável. Agora vejam, por que endereçar ao chefe do cartório, ao diretor da secretaria, ao secretário da presidência? Ou seja, o recurso será endereçado a alguém que, embora servidor do judiciário, não tem poder jurisdicional, né? O poder jurisdicional está concentrado nas mãos do juiz. Então, por que esta situação de levar este conhecimento a estas pessoas? Aqui, para compreender o sentido da carta testemunhal, nós precisamos voltar no tempo e pensar que nós estamos falando de um recurso que foi criado em 1941, né, num período de extrema restrição autoritária no país, né, num período em que vigia a Constituição de 1937, como eu já disse, em inúmeras oportunidades, uma Constituição inspirada na Constituição fascista polonesa de 1935, e nós vivíamos uma outra situação. Os juízes não eram necessariamente pessoas submetidas a concurso público, como acontece hoje, não havia a possibilidade de publicidade que existe hoje, não existiam as redes sociais, né? Não tem o grupo de WhatsApp da família, onde aquele tiozão que a gente vê uma vez a cada 10 anos nos apresenta diariamente toda a verdade sobre o mundo e sobre a vida. Não havia meio de espernear, nós não tínhamos o Twitter para ir lá e colocar a boca no trombone. Então, era uma situação extremamente diferente. Então, se depositou por meio deste recurso, nos chefes do cartório, no diretor de secretaria, no secretário da presidência, que seja, o poder de
submeter a apreciação de um recurso quando houvesse uma decisão equivocada do juiz de direito, sob a lógica de que se o juiz obsta o segmento, ele iria se negar a submeter à instância superior a verificação da própria decisão. Ou seja, é uma lógica diferente do que nós temos hoje com os agravos internos, com os agravos dos próprios autos, e uma lógica diferente daquela que o relator ou que o juiz aplica o seu entendimento e submete tranquilamente à apreciação superior, né? É difícil imaginar que hoje em dia nós teremos, em qualquer rincão desse país, um juiz que queira tomar uma decisão e deixar esta decisão presa, fechada, secreta, no âmbito daquela vara onde ele exerce a sua jurisdição, que não admita que esta decisão seja verificada numa instância superior. Então, por isso também é que o recurso de carta testemunhável acabou perdendo muito a sua utilidade. Mas, enfim, ele continua existindo, continua válido, e se ele não é um grande problema prático, ele pode se transformar num grande problema no momento de se realizar uma prova de concurso, no momento de se realizar uma prova de OAB, porque pode ser que, ao não estudar um recurso sob o argumento de que ele tem pouca ou nenhuma utilidade, você não conheça nada a respeito dele e seja surpreendido por um questionamento dessa forma, né? Então, entender a carta testemunhável pressupõe entender o momento de criação do Código de Processo Penal, pressupõe entender que as inúmeras tentativas de reforma, especificamente da parte recursal do Código de Processo Penal, nunca chegaram a um resultado final e que, portanto, nós ainda temos no nosso ordenamento jurídico a previsão da carta testemunhável, que ainda será aplicável para aquelas hipóteses ali que eu estabeleci para vocês, porque subsidiariamente, de acordo com o texto legal vigente, é este o recurso que deve ser aplicado, ok? Então, eu estou justificando aqui o porquê do interesse de analisar esse recurso com esse nome tão diferente, né, com essa característica tão distinta que é de submeter não ao juiz que tem poder jurisdicional, mas a um serventuário. Então, vejamos a questão do processamento. Uma vez apresentada a carta testemunhável, né, então, petição ou termo nos autos, com a indicação das peças que eu quero que sejam juntadas ao traslado, a formação do instrumento, copiar aquilo do processo que seja necessário, que seja indispensável para que o Tribunal Superior possa analisar e verificar por que eu não me conformo com aquele não recebimento ou com aquela negativa de seguimento do recurso, certo? O chefe do cartório, o diretor de secretaria ou secretário da presidência, ao receber aquela carta testemunhável, formará um instrumento, ou seja, copiará aquelas cópias que você indicou, né? Na lógica do processo eletrônico, quando você apresenta, por exemplo, um recurso na instância superior, você faz uma cópia integral dos autos, que facilita muito mais, não seria sequer necessário, porque os tribunais têm acesso. Mas, para formalizar ali a juntada, você faz uma cópia integral. No caso do processo físico, haveria ali a cópia das peças indicadas na interposição e, caso tenha sido feito só a petição de interposição, prazo de 2 dias para razões e contrarrazões, certo? Então, aí forma-se todo o instrumento. As peças indicadas na interposição, mais razões e contrarrazões a respeito da decisão. Possibilidade de retratação ou subida do instrumento. Aqui, nós temos, por indicação do próprio Código de Processo Penal, a utilização dos artigos 588 e 592. Né? Vocês se lembram bem que esses artigos se referem ao processamento do recurso em sentido estrito. Mais uma vez surge aqui o asterístico para indicar o seguinte: a possibilidade de retratação ela vai existir nos casos de carta testemunhável apresentada em face de decisão que não recebeu ou que negou o seguimento ao recurso em sentido estrito.
nas outras hipóteses, como no caso de possível utilização para o ROC, recurso ordinário constitucional, ou possível utilização para apelação, não haverá possibilidade de retratação. Por quê? Porque o processamento da apelação e do recurso ordinário constitucional não prevê a retratação. Então, a retratação aqui se aplica porque ela se aplica ao recurso em sentido estrito, né? Então, se nós adotamos o entendimento de que, ao agravo em execução, utiliza-se o processamento, as regras de processamento do recurso em sentido estrito, vai haver a possibilidade de retratação no caso de carta testemunhável oposta em face de decisão decorrente de recurso em sentido estrito ou de agravo em execução. E não haverá a possibilidade de retratação nas hipóteses de carta testemunhável decorrente de decisão proveniente de recurso ordinário constitucional ou de apelação, conforme nós vimos no início, certo? Então, daí o asterisco para que isso fique muito claro. Julgamento, né? Uma vez formado o instrumento encaminhado à instância superior, na instância superior haverá o segmento do recurso que não foi conhecido ou não foi provido. Então, veja, apresenta-se a carta testemunhável, o chefe do cartório, o diretor de secretaria, o presidente, o diretor de secretaria do tribunal, copiam as peças indicadas no requerimento, passam as partes para apresentação de razões e contrarrazões. Se for o caso de juízo de retratação, oferece-se a oportunidade de juízo de retratação. Se não for, encaminha-se ao tribunal. Lá no tribunal, o recurso seguirá o trâmite normal do recurso obstado. Então, seguirá o trâmite do recurso em sentido estrito, seguirá o trâmite do agravo em instrumento, seguirá o trâmite da apelação ou seguirá o trâmite do recurso ordinário constitucional, conforme houver a previsão no tribunal. Então, as hipóteses de julgamento da carta testemunhável no tribunal. Primeiro, não conhecimento, por ser intempestiva ou por ser ilegítima, por exemplo. Então, o tribunal recebe a carta testemunhável e não conhece dela. Entende que a decisão da primeira instância ou está preclusa pela intempestividade da oposição da carta, ou é caso de legitimidade. A parte não tinha legitimidade para recorrer, não havia interesse recursal, ou seja, não tem legitimidade do recurso, não conhece do recurso. E aí, obviamente, prevalece a decisão da primeira instância. Segunda possibilidade: provimento da carta testemunhável e subida do recurso. Vejam, aqui o tribunal analisou única e exclusivamente a carta testemunhável e mandou que o recurso suba. E aí, via de regra, nós teremos a subida do processo, né? Porque esses recursos podem subir nos próprios autos. Então, percebam, não conheceu da carta testemunhável, devolve o instrumento e o processo já continua lá na primeira instância. Vamos falar como se nós estivéssemos sempre com um processo físico, para ficar mais claro o entendimento. Segunda hipótese: conhece da carta testemunhável e dá provimento a ela, entende de fato que a decisão que não conheceu o recurso ou que obstou o seguimento ao recurso era uma decisão indevida e, portanto, provoca a subida do recurso para análise de mérito do recurso. E aí o tribunal vai julgar ou o recurso em sentido estrito, ou o agravo em execução, ou a apelação, ou o recurso ordinário constitucional, conforme seja o caso. Ok? Terceira hipótese: o tribunal, ao receber a carta testemunhável, pode entender que ela tem elementos suficientes que permitem já a análise do mérito do recurso. Então, vejam, evidentemente, que para apreciar o mérito do recurso, e aí eu estou falando do recurso que foi não conhecido ou que teve o seu segmento negado, eu estou falando do recurso em sentido estrito, estou falando do agravo em execução, estou falando da apelação ou estou falando do recurso ordinário constitucional, né? Não propriamente da carta, né? O provimento da carta só está no item antecedente. Aqui eu estou falando de analiso a carta, vejo que faz sentido
e já tenho condição, inclusive, de analisar o mérito do recurso. Então, veja, numa hipótese remota de se utilizar esse recurso, no caso que nós temos hoje, por exemplo, de processo eletrônico, com o tribunal tendo acesso aos autos, com eu podendo fazer uma cópia integral dos autos e encaminhar anexa ao meu pedido, o tribunal, ao apreciar a carta, dando provimento a ela, pode já fazer a apreciação do mérito do recurso, ou seja, pula-se uma etapa, né? Pula-se essa etapa de provimento e subida do recurso. Vejamos o sentido disso, né? Nós não podemos, repito, né? Isso eu repito quase que insistentemente para que a gente entenda a lógica da situação. Nós estamos falando de 1941. Nós estamos falando de você formar um instrumento e encaminhar para uma comarca distante, que é onde está a sede do tribunal, e não haver acesso àquele processo. E, portanto, muitas vezes o tribunal diz, não, eu entendo que o processo que o recurso deva ser apreciado, então, provimento da carta testemunhável, venham os autos para julgamento de recurso. Porém, já naquela época, havia a possibilidade de o tribunal, entendendo que a carta estava suficientemente instruída de forma a permitir o julgamento de mérito, já devolve para a primeira instância com mérito apreciado. Veja que a gente está falando aqui, por exemplo, de um recurso sentido estrito, que se aplica a uma mera decisão interlocutória. Então, basta você ter ali, né, os elementos essenciais, o tribunal já aprecia o mérito e já devolve com apreciação do mérito, não só da carta testemunhável, como do próprio recurso sentido estrito, né? Então, economia processual, obviamente. Ok? E, em último caso, negar o provimento à carta testemunhável. Então, nós vamos lá da primeira hipótese de não conhecimento, né, que vai se dar ou por intempestividade ou por legitimidade, ao mero provimento e subida do recurso, há um extremo que é a apreciação do mérito do próprio recurso, que obviamente vai passar pelo provimento da carta, né? O tribunal só vai apreciar o mérito do recurso se ele entender que a carta deve ser provida. E, por fim, negar provimento à carta, ou seja, conhece, ela é tempestiva e há legitimidade, porém, no mérito, a decisão da primeira instância está correta. Então, estas são as hipóteses, né? Então, chegamos ao fim aqui dessa rápida análise do recurso de carta testemunhável, que é um recurso de pouquíssima utilidade prática hoje em dia. Repito para vocês, é um recurso residual, e sempre que eu trato de uma questão residual, eu tenho que esgotar a análise das hipóteses expressamente previstas para saber se eu utilizo. Tá? Então, eu vou criar uma situação hipotética aqui. Me deparo numa prova, por exemplo, de segunda fase da OAB, com a denegação de segmento de um recurso ou que o não recebimento de um recurso. E aí eu vou lembrar, eu me lembro que eu estudei o recurso de carta testemunhável que está lá no Código de Processo Penal. Então, vou lá e taco uma carta testemunhável. Preciso saber se não há previsão de um recurso específico, né? A exemplo do recurso de agravo nos próprios autos, quando se trata de recurso especial extraordinário, né? A exemplo dos agravos internos que se tratam quando se trata de subimento de recurso da segunda instância para os tribunais superiores, né? Então, é preciso verificar, é preciso esgotar as hipóteses, porque se trata de um recurso residual, certo? Então, a respeito de carta testemunhável é isso, e a gente em breve retorna com a sequência do nosso conteúdo. Vejo vocês em breve e fiquem bem e se cuidem.